Top Drivers. E aí, Top Drivers, tudo beleza? certo? O quadro de hoje é o Top Choice. Nesse quadro a gente vai ajudar vocês a escolherem as melhores compras em determinadas categorias de carro. E a pergunta de hoje é do Matheus, de Florianópolis. Eu quero ler aqui para vocês a dúvida dele, Vitor. Qual é a melhor compra na faixa de até 50 mil reais? Então, pessoal, essa aí é uma faixa que tem uma demanda muito grande, evidentemente, porque na verdade, a faixa de entrada, né? Os carros que no passado custavam 40 mil, hoje estão custando 50 mil, os preços no Brasil estão realmente um absurdo. Inflação de 10% ao ano. E realmente, carros de entrada agora são 50 mil reais, né? Então vamos partir dos 50 mil já na nossa análise, e nós selecionamos alguns modelos para a gente comentar com vocês e depois fazer nossa escolha. Então a gente selecionou para comparação o HB20 Turbo, que é um pouquinho a mais de 50 mil reais, mas ele já entra nesse comparativo. O Up TSI, que começa lá em 47, 48 mil e vai subindo para mais de 50. E junto com eles o Onix 1.4, que é um hatch compacto que vende muito no Brasil e que recentemente teve uma pequena reestilização, apesar dele manter seu motor. E falando por motor, vamos começar com a comparação dos motores. O HB20 Turbo tem um motor 1.0 turbo de 105 cavalos, mas ele tem menos torque que o Up. O Up também tem um motor 1.0 turbo de 105 cavalos, mas ele tem mais de 16 kg de torque, né? Então por isso que o Up vai andar um pouquinho mais que o HB20. Um pouquinho não, bastante mais. Bastante, né? E com relação a isso, o Onix já deixa a desejar um pouquinho, porque ele tem um motor aspirado, né? Um motor 1.4 aspirado de 106 cavalos, que também não tem um desempenho muito ruim, mas que não é um carro considerado muito econômico, né? O Onix, ainda mais quando ele tiver uma transmissão automática, que apesar disso já vai subir o preço, ele realmente não é um carro econômico, né? Apesar dele vender muito. Ele consegue vender bastante pelo design, porque ele tem o sistema MyLink, que é aquele sistema multimídia da Chevrolet, e também porque é um carro que já estava bastante estabelecido no mercado. Mas aqui no canal nós gostamos de eficiência e a gente gosta de ter dinheiro no bolso, né? A gente não gosta de gastar muito dinheiro com gasolina. E mesmo assim ter diversão ao volante. Então a gente vai tirar o Onix já fora e vamos nos concentrar no HB20 Turbo e no Up Turbo, né? Que são dois carros faixa de preço muito parecidas e que não gastam tanta gasolina assim. Apesar do Onix ser muito interessante, mas a gente acha que ele pode sofrer uma mudança muito mais interessante, como foi que o Cruze da mesma marca passou. O Cruze se transformou, ele saiu de um carro que nós não recomendávamos a um carro que é muito interessante. Falamos isso no vídeo, inclusive. Isso aí, vocês podem conferir o vídeo do Cruze que nós fizemos há mais ou menos um ano atrás, que nós realmente não gostávamos do carro. Mas o Onix, então, ele continua mais ou menos na mesma, deu uma mudadinha para se manter um pouquinho no mercado, né? Mas não foi grandes coisas. Então, pegando o Up Turbo, HB20 Turbo, vamos começar pelo HB20. Que é a ficha técnica dele? Então o HB20 Turbo, né, o motor 1.0 turbo de 105 cavalos, a gente já fez uma avaliação do HB20S Turbo, que é um pouco mais pesado. Ele tem um desempenho realmente interessante, não gasta tanta gasolina, mas qual que é o problema? Alguns testes da 4 rodas mostraram que o HB20 Turbo, ele além de andar bem menos do que o 1.6 aspirado, e claro, essa nunca foi a proposta dele, ele entrou para preencher a lacuna entre o 1.0 e o 1.6, que era muito grande, mas ele não só andava menos, como também consumiu mais. Então isso aí é algo inaceitável, né? Ele não poderia consumir mais do que 1.6. O 1.6 ele é econômico, mas não é nenhuma referência em economia. É um carro que pisando assim na cidade vai fazer 8,5. Claro que tem gente que vai fazer mais, é evidente isso. Mas se a gente pegar um mesmo trajeto com um HB20 1.6 e um Up 1.0 TSI, o HB20 1.6 vai fazer 8 e o Up TSI vai fazer 11. Isso aí já testamos 1000 vezes no mesmo trajeto, mais de uma vez, com certeza, isso aí nós estamos afirmando. E tu anda bastante com o Up, né? Eu ando bastante com o Up TSI e andei também por muito tempo com a HB20 1.6. Sim. Então tem essa questão, é claro, o HB20 1.6 já é outra categoria, é um carro mais caro, evidentemente. Então não estamos comparando o 1.6 com o Up TSI, apesar de, na minha opinião, o Up TSI ser 1000 vezes melhor de dirigir, né? Agora, o HB20 Turbo, com preço parecido, no que ele ganha? No design. O design do HB20 é muito forte, o Up realmente é feio, infelizmente. O carro, ele é quadrado, enfim, mas isso aí nós não nos importamos, né? Tanto é que agora, se quiser gastar um pouquinho mais de dinheiro, tem versões do Up que compensam, né?
O Cross Up já tem um visual muito mais interessante, vem com roda de liga leve, vem com para-choque diferente, longaremos no teto. No teto também fica bem mais legal. Fica muito mais legal. Então, ele, apesar dele ser feio comparado aos concorrentes, ele continua sendo muito superior. Então o Up, com relação ao HB20 Turbo, o Up TSI, ele é muito mais econômico, ele é mais seguro, o Up tem 5 estrelas no teste Flat NCAP, e além disso, ele é mais divertido de dirigir. O carro é realmente muito rápido. Ele já tem controle de tração, que o HB20 Turbo não tem controle de tração, né? Então isso também é muito legal. Nem o HB20 1.6 tem controle de tração. O Up já tem controle de tração, apesar de que, claro, você vai colocar o Up numa pista, o controle de tração dele vai cortar ele, né? Porque é um controle de tração bastante intrusivo, já que o carro tem um entre-eixos pequeno, e quando tu entra muito forte numa curva ou em terrenos mais acidentados, tu sente que a carroceria se mexe bastante, né? Não digo que ela tem um rolamento de carroceria forte, porque o Up ele é bem firme, ele é mais firme do que o Up 1.0 MPI, com certeza. Mas eu digo, se a gente fizer uma curva em que envolva um declive, né, que a roda entre diferente na curva, tu vai sentir a carroceria dando uma mexida, porque ele tem uma suspensão eixo de torção, uma suspensão simples, normal para essa categoria, mas que é um entre-eixos curto. Então o controle de tração está mais que bom para o Up, né? Acho que tem que ter sim. Seria interessante poder desligar ele para quem quer mais esportividade, porque o carro anda muito mesmo. Agora, o melhor de tudo do Up não é nem isso, é que além de estar num carro seguro, né, que tem um sistema de som melhor do que de muitos carros. O sistema de som do Up impressiona, né? Porque ele é o único da categoria que tem dois tweeters. Ele é muito superior ao do HB20. Eu já andei no HB20 no Up, do Up é o sistema superior de som do Up é muito bom. Aliás, a Volkswagen, ela dá pau em todos em sistema de som, né, da categoria. Até o Gol, que nós testamos recentemente, ele tinha 4 alto-falantes e 2 tweeters, né? O sistema de som dele, a gente por acidente acabamos aumentando sem querer e tomamos um susto, né? Porque foi engraçado. O negócio ele aumenta muito mesmo e não distorce o som. Então o sistema de som ele ganha, mas o melhor de tudo é que o Up tu pode sair pisando ele o dia inteiro, né? Como a gente pode ver que a gente anda com ele toda hora, e continua em 11 por litro. Então assim, se é para cuidar do consumo com o Up, vai fazer 16 por litro na cidade. Ele é muito econômico mesmo, impressiona o que é de econômico aquele carro. Então, nesse caso, até 50 mil reais, a nossa recomendação é o Up TSI. Por mais que digam que ele é feio, por mais que não gostem do acabamento dele, por mais que nos bancos de trás ele não tenha vidro elétrico, coisa que ele peca realmente não ter isso. Ele não tem o piloto automático, coisa que é normal para esse segmento. O Nissan Kicks também não tem, 90 mil reais. O Nissan Kicks de 90 mil reais não tem piloto automático, então não podemos cobrar do Up. Mas se a gente quiser inserir mais um concorrente aí, vamos colocar então um Peugeot, aquele 1.2 PureTech, né, que foi lançado agora, um motor que é para ser o motor mais econômico do Brasil, que chega ali também na faixa dos 50 mil reais, dá para comparar certinho com esses que nós estamos falando. Agora, apesar do Peugeot ter uma tela multimídia muito interessante, ele poder vir com mais acessórios que deixam o carro mais bonito, vai estar dirigindo um carro 1.2, com menos de 100 cavalos, proposta é economia, mas na prática tu vai gastar praticamente a mesma coisa com o Up TSI, só que a tua diversão do volante vai ser de um carro praticamente 1.0. Eu quero muito testar esse carro. É muito interessante essa comparação. Assim, quando a gente sai de um carro 1.0 e dirige o 1.0 TSI, é que nem sair de um carro muito inferior para outro de categoria diferente. A gente esquece que está dentro de um carro que é compacto, realmente, porque a segunda do Up vai a 100 por hora, a terceira dele vai a 150. Então, o nosso 0 a 100 com o Up a gente fez em segunda marcha. Foi 9,10 segundos. 9,10 segundos, um valor muito abaixo de qualquer um, né? O HB20 1.6, que é uma referência em desempenho, faz muito mais de 10 segundos. Mas para quem duvida do que a gente está falando, faça um test drive no Up TSI, que vão entender do que a gente está falando. É realmente uma diferença muito grande. Nós estamos dirigindo agora um Civic 1.8 de 140 cavalos, e o Up em baixas rotações ele acelera mais que o Civic. É verdade. Então é realmente impressionante. Para quem gosta de dirigir e não está tão preocupado com o que vão pensar na rua, assim, não tem discussão. É o Up TSI que é o melhor carro, né? Apesar de ser um carro que não tem muito frufruzinho, não tem muito esquema ali a Peugeot, por exemplo, vai comparar com um Peugeot, um Citroën, ele vai vir cheio de coisa, né? Vai vir com um detalhezinho aqui, ali, mil e uma. Mas se a gente pegar a essência mecânica mesmo, não tem carro dessa faixa de preço como o Up TSI. Esse foi o nosso Top Choice, até 50 mil reais.
Espero que vocês tenham gostado. Acesse o nosso site www.canaltopdrive.com.br. Se inscreva no nosso canal, nós temos avaliações semanais e quadros novos chegando. E é isso aí, pessoal. Nos acompanhem aí. E mandem suas dúvidas para o nosso Facebook. Sua dúvida pode estar aparecendo nos vídeos aqui do canal Top Drive. Feito? Feito, valeu, abraço. Valeu, até a próxima.